Bom dia! Bom dia! Mais um sábado lindo que o Senhor Deus tem nos abençoado e nos presenteado, né? Em acordarmos, em poder desfrutar deste lindo dia. Seja bem-vinda, todos que estiverem entrando. Seja bem-vinda, Mariana. Bora mandar o nosso aviãozinho, porque hoje nós vamos falar de 3 passos bem simples para a gente abrir de uma vez por todas o diálogo dentro do nosso casamento. Vamos bora mandar nosso aviãozinho, vou mandar o meu aqui. Tô mandando já o meu aviãozinho. Me ajuda aí, gente. Mandei aqui meus aviãozinhos, já tá aí, a Nária já tá mandando. Gente, hoje nós vamos falar de 3 passos bem simples, bem simples, pra gente abrir um diálogo perfeito dentro do nosso casamento. E antes disso, eu quero fazer uma pergunta pra você. Você também se sente sozinha às vezes no seu casamento? Você também sente que às vezes ele prefere ficar no mundo da lua, literalmente desligado do mundo, só para poder não te ouvir? Ele prefere qualquer coisa do que te ouvir. A sensação que eu tinha era tão ruim, tão depressiva, que eu ficava, gente, não é possível. É melhor ele ficar olhando para a parede, pro teto, do que ele me ouvir. Eu ficava, você pode me ouvir? Aí ele fazia assim mesmo, pegava o telefone, pode falar. Aí eu, não, você pode me ouvir, ouvir prestando atenção, sentindo o que eu tô sentindo, né? Compreendendo aquilo que eu estou falando. Era impossível. Na minha vida isso era impossível dentro do meu casamento. O Thiago não conseguia me ouvir por nada, ao ponto que teve dias de eu pensar assim, não é possível, ele deve ser autista. Ele não consegue olhar pra mim por nada, meu Deus. Ele deve ter algum problema, esse garoto tem algum problema, ele não consegue olhar pra mim. Você já sentiu isso com seu marido? Bota aqui pra mim, sim ou não? Já sentiu? Seu esposo prefere fazer qualquer coisa do que estar te ouvindo quando você está conversando? Quando você tem algo importante que você acredita que é importante, que você precisa trocar essa ideia com ele. Você precisa, e às vezes você quer desabafar. O Ronaldo botou aqui já. Então, às vezes a gente quer desabafar, assim, nós mulheres, né, somos bem sentimentais. Então, às vezes a gente quer falar alguma coisa, amor, eu tô passando por isso, né, tô passando por aquilo outro. Mas você não tem nem abertura, né? Porque a pessoa tá no mundo da lua, literalmente, e você não consegue falar com aquela pessoa, você não consegue entrar dentro do mundo dela. Ela vive um mundo totalmente à parte ao seu, né? Se você é esposa e você sente isso também, bota aqui pra mim, sim, não, eu quero saber se você já sentiu isso. Pra mim, assim, era um dos piores sentimentos que eu tinha dentro do meu casamento. Era sentir que meu esposo não me ouvia por nada. Eu podia plantar bananeira, é da família, sangue de Cristo. Eu podia plantar bananeira que ele não conseguia me ouvir, gente. Mas, aí a Nária botou que sim. E aí, Nária? Você também sente que você planta bananeira e a pessoa não olha pra você por nada, ela não te escuta. Existe um sério problema na transmissão, né? Entre a sua voz até o ouvido da pessoa ali, entra aquele monte de ruído e o negócio vira ali e você não consegue completar esse diálogo. Mas hoje, gente, hoje eu vou dar pra vocês
3 passos bem simples pra gente conquistar esse diálogo de uma vez por todas, o nosso esposo. Nunca mais a gente ficar passando por esses, né, esses sentimentos ruins, achando que é ele que não quer nos ouvir. Eu sempre falo, já plantei muitas bananeiras. A gente pensa assim, é ele que não quer ouvir a gente. No caso do Ronaldo, é ela que não quer me ouvir. Fala o segredo, vou contar os 3 segredos, gente, que eu fiz. Ele que não quer me ouvir, é ela que não quer me ouvir. Gente, não é verdade isso, né? Nós somos um quebra-cabeça. Se você pegar a pecinha errada, você não vai conseguir encaixar. E aí você fica pensando assim, meu Deus, mas essa peça não encaixa. Aí você vira de lado assim e a peça encaixa, né? Só que a gente quer encaixar do outro lado, do lado avesso, e não vai encaixar. É a mesma coisa. Nós precisamos colocar a pecinha do lado certo para que ela venha encaixar e a gente venha ter um diálogo bem saudável. Então, o primeiro passo, já pega teu caderno, tua caneta, anota aí, tá? Porque depois você vai esquecer. E você não pode esquecer desses passos, gente, porque eles são simples, mas são mega importantes para que seu diálogo venha dar certo. O primeiro passo, você precisa descobrir quais são os assuntos preferidos do outro. Como assim, Paulo? Vou dar o exemplo aqui de marido, né? Normalmente, quais são os assuntos preferidos do homem? Futebol. O marido gosta muito de conversar sobre futebol. O marido gosta de conversar sobre pesca. O marido gosta de conversar, né, esportes em gerais. Aí, no caso, além do futebol, entra outros esportes. Tem marido que gosta de conversar sobre pesca. Tem marido que gosta de conversar sobre música, né? Meu esposo, por exemplo, ele tem 16 instrumentos. Então, conversar sobre música é algo que ele gosta. Tem marido que gosta de conversar sobre política. Ai, Ronaldo. Tem marido que gosta de conversar sobre política. É um assunto que interessa a ele. Tem marido que gosta de... Vai, Ronaldo, me ajuda aí. Tem marido que gosta de conversar sobre o quê, gente? Me ajuda aí. O que seu marido gosta de conversar? Você sabe o que seu marido gosta de conversar? Aí você fica pensando, mas como que eu vou saber? Presta atenção quando ele tá perto dos amigos dele, tá? Quando meu marido tá perto dos amigos dele, o que ele conversa? Ou sobre música, ou sobre Bíblia, né? Sobre viagens, sobre comida. Meu pai adora conversar sobre comida. Então, é só prestar atenção. Quando meu pai tá perto de algum amigo dele, o que ele conversa? Sobre comida. Então, você quer chamar a atenção dele? É comida. Sobre negócios, sobre o trabalho. Gente, tem inúmeros assuntos que seu marido gosta ou não de conversar. E aí para você poder saber, você precisa ficar ligada quando ele está conversando com um amigo dele. Seja bem-vinda, Tati. Tati, já pega a caneta aí e o caderninho para anotar as dicas. A primeira dica que eu tô falando aqui é descobrir qual o assunto que o seu esposo gosta. E como que você faz para descobrir isso? Prestando atenção quando ele está conversando com algum amigo dele. Então, seu esposo chegou perto do amigo, começou a conversar, você, ó, já liga a antena, porque a mulher é boa pra isso, tá? Isso aí eu nem preciso ensinar pra vocês que mulher já nasce com isso aí. É muito bom, né, Ronaldo? Mulher não é boa nisso? Já liga as antenas, já presta atenção o que teu esposo está conversando com o amigo dele. Então, o Thiago chega perto do meu pai, chega perto do Ronaldo pra conversar. A Cássia é sobre o bebê, né? Então, já sabe o que ela gosta de conversar. Então, meu esposo chega perto do Ronaldo, chega perto do meu pai, que ele vai conversar sobre comida, sobre música, sobre Bíblia. São os 3 assuntos que mais chamam a atenção do meu esposo. Então, a gente já liga a antena. Opa, meu primeiro passo já está garantido.
já descobri qual é o assunto que chama a atenção dele, tá? Então, o primeiro passo para você ter um diálogo saudável dentro do seu casamento, um diálogo assim que abre todas as portas. Nem conta, conta pra gente, a gente quer saber. Conta aí. Para abrir todas as portas é descobrir qual é o assunto que ele gosta. Vamos para o segundo passo. Segundo passo. Depois que você descobre qual é o assunto que o seu esposo gosta, você vai armar uma estratégia para você saber um pouquinho desse assunto, né? Para você trazer esse assunto na mesa para ele. Então pensa, meu esposo que adora conversar sobre comida, se eu vou e vejo no YouTube um vídeo de um cozinheiro famoso e pego umas 3 frases lá que aquele cozinheiro falou, aquele chefe falou, e trago para a mesa e falo, Tiago, você viu o que aquele chefe falou naquele vídeo, naquela receita assim, assado? Gente, para tudo, porque o Thiago vai ficar vidrado em saber o que aquele chefe falou daquela receita, tá? Então você vai trazer esse assunto de uma forma bem surpreendente para ele. Você vai trazer o assunto do momento. Se é de política, por exemplo, né, que o Ronaldo botou aqui política, vai trazer: amor, você viu o que o presidente falou ontem? Gente, como que ele falou isso? Pronto, parou tudo, porque os olhinhos dele já vai brilhar. Se o teu esposo... o Ronaldo botou aqui de bebê. Traz uma notícia nova. Você viu o documentário novo que saiu de criança? Pronto, já parou tudo, que os olhinhos vão brilhar. Seja bem-vinda, pastora. Então, gente, a gente precisa prestar atenção. Primeiro passo, quais são os assuntos que chamam atenção. Segundo passo, a gente tem que... Eu ouvi uma frase, que eu trouxe essa frase pro meu coração. E essa frase, ela fez de Bíblia, motocross. Então, Ionara, aí, ótimo, de Bíblia maravilhoso. Eu também adoro conversar sobre Bíblia, né? Então, pra mim, esse é muito fácil. Pega um livro da Bíblia, começa a estudar e fala: amor, tô tentando entender esse livro aqui, me ajuda. E fala lá um versículo bem assim, né? Aqueles versículos são bem debatidos, traz pra ele, com certeza ele vai ficar vidrado. Deixa eu ver aqui o que a Cassinha botou. Política é assunto, hein? Seu esposo gosta, Cássia, de política? Então aproveita. Gente, mas cuidado pra você não trazer o assunto que você é contra, tá? Porque política dá um bafafá que não pode brigar no casamento por causa de política. Então você traz uma coisa dentro da política que você sabe que você vai concordar com ele. Ou então você finge, pelo menos, que está concordando para não trazer briga, tá? Cuidado com o assunto que vocês vão trazer na mesa, gente. Porque, por exemplo, aí eu gosto de um partido, meu esposo gosta do outro partido, né? Eu só escuto e concordo. Para conversação política com o esposo tem que ser assim, pelo menos, gente. Porque senão a gente gosta de um partido, o marido gosta de outro partido, aí era para criar um momento saudável, vai sair os dois brigados da mesa. Então, cuidado, tá? Cuidado com o assunto que vocês vão trazer na mesa. Eu vou voltar aqui, né? Eu ouvi uma frase que mexeu muito comigo e eu guardei no meu coração. A frase dizia assim: esse assunto, né, apesar de não ser aquele assunto que eu gostava muito, né, que eu tinha atração por aquilo antes, mas esse assunto é tão importante para o meu esposo que ele se tornou importante para mim. Por quê? Porque o meu esposo é importante para mim. Então, aquilo que é importante para o meu esposo é importante para mim. Então, eu comecei a trazer, né, a dar importância para os assuntos que eram importantes para ele também.
isso entrou dentro do meu coração de uma forma assim, sabe aqueles segredos que você guarda, né? 7 chaves dentro do coração? Apesar de não gostar do assunto de política nem de futebol. Isso aí, Cássia, apesar da gente não gostar, a gente vai agora trazer esses assuntos como importantes para nós. Por que eles são importantes para nós? Porque o nosso esposo é importante para nós. Aquilo que alegra o nosso esposo, né? Nos alegra, né? Eu me alegro em ver o meu esposo feliz. Eu me alegro em ver o meu esposo satisfeito. Então, por isso, eu coloco as coisas que são importantes para ele como importantes para mim. Ainda que a Cássia não discorde de mim, ou ela me engana ou finge que concorda. Tá agindo de forma sábia, né? Se ela não concorda, ela não vai ficar trazendo briga no casamento por causa de política. A gente precisa, né, ter sabedoria. Será que vale a pena eu brigar com o meu parceiro por conta de política, né? Tem coisas que não vale a pena, gente. Mas o porquê é importante eu conversar com ele, né? Mesmo sendo política, coisas que eu não concordo, né? Mesmo sendo assuntos que eu não domino, porque nesse momento a gente vai descobrir o segundo segredo. Qual o segundo segredo? É descobrir quais são os valores do nosso esposo. Eu preciso descobrir quais são os valores dele. Então, esse é o segundo segredo. O primeiro segredo é descobrir quais são os assuntos que ele gosta, tá? E esse primeiro segredo, ele vai me dar condições de descobrir o segundo, porque eu só vou conseguir descobrir o segundo quando eu puxar esse assunto assim, né, do nada, esse assunto chave na mesa com ele. Quando ele começar a falar, né, e aí vai depender do assunto, vamos supor, né, que seja política, por exemplo, e ele começa a puxar o assunto ali da política, não, porque eu acho que o presidente fez isso, eu acho que o governador fez aquilo, não sei o quê, e da forma que ele está falando, as pontuações que ele coloca, né, as conclusões que ele chega, você vai conseguir compreender quais são os valores dessa pessoa que está falando. Então, se ele tá falando ali que ele não concorda daquela atitude, né, da pessoa e tal, do governador, do prefeito, seja lá quem for, do partido, mas ele se posiciona, não estou aqui para falar mal dessa pessoa, só não concordo com esse gerenciamento, e você percebe que realmente ele não está falando da pessoa, ele não está se levantando contra uma pessoa, você já percebe um valor que ele tem, né? O valor de não se levantar contra o seu líder, mas de ter liberdade, né? De não concordar com tudo que o líder faz, né? Ele tem uma liberdade, nós temos, né? Liberdade de não concordar. Eu não preciso concordar com tudo que o meu líder faz, mas eu tenho um valor de não me levantar contra ele, mas de me posicionar como alguém que está aqui para ajudar, como alguém que está aqui para ajudar a encontrar o caminho certo. Então, o que eu posso fazer para ajudar o meu líder a encontrar um caminho melhor, né? Eu, como mulher de Deus, eu posso estar orando por ele, posso estar fazendo propósitos de oração por ele, eu posso estar fazendo campanhas na internet para ajudar o povo, né, a ter mais discernimento, né, a ter mais compromisso em pagar os impostos em dia. Isso tudo eu estou ajudando o meu líder a encontrar um caminho melhor, né? Apesar de não concordar com todas as atitudes dele, eu não preciso concordar, mas eu tenho que me posicionar como alguém que ajuda. Gente, eu tô dando só um exemplo do meu valor para vocês entenderem, né? Como que a gente capta o valor das pessoas no momento em que elas estão falando sobre um assunto. Então, se eu estou falando aqui sobre política, vocês estão conseguindo captar quais são os meus valores, né? Em relação a isso. E quando se trata de valor, a gente aplica em todas as áreas da vida. Eu não vou aplicar esse valor só na política.
eu vou aplicar esse valor dentro da minha casa, com o meu esposo. Eu vou aplicar esse valor dentro da minha igreja, né, com os meus pastores. Eu vou aplicar esse valor dentro da escola dos meus filhos, né, quando meu filho começar a estudar. Esse valor é algo que está dentro de mim, né? O valor é algo que a pessoa carrega para todas as áreas da vida. Então, por isso, fica fácil de você absorver, né, quais são os valores da pessoa em um assunto genérico. Não precisa ser exatamente naquele assunto que você gostaria de saber como ele agiria, porque é fácil você perceber quais são os valores dele em um assunto genérico, tá? Então, Paula, eu preciso saber como que ele vai tratar a minha mãe. Você não precisa entrar no assunto minha mãe. Você pode entrar num assunto genérico e ali ele vai se abrir para você, vai começar a falar para você e você vai perceber quais são os valores que ele realmente dá importância. Gente, só um OBS aqui. Você acredita que existem valores certos e valores errados? Bota aqui pra mim, você acredita, esse valor é mais certo do que esse? É mais certo eu ser caridosa do que ser humilde? É mais certo eu ser honesta do que ser caridosa? É mais certo eu ser verdadeira do que ser caridosa? Existem valores melhores do que outros? Você acredita, sim ou não? Coloca aqui nesse OBS pra mim o que você acredita. Porque a gente precisa trazer essa definição também, tá? De quais são os valores que são melhores do que os outros, para que a gente possa também ter saúde dentro do nosso relacionamento. Isso é muito importante que fique claro aqui para você. Se existem valores que são melhores do que o outro, sim ou não? Bota aqui para mim, sim ou não? Acho que ser verdadeira é melhor. Então, olha, a Débora já colocou a opinião dela aqui. Ela acha que ser verdadeira é melhor em detrimento dos outros valores. Cada um tem o seu senso de moralidade. Aprendi no curso. Ai, não vale, né? Essa é minha aluna. Gente, coloca aqui, gente. A Roberta já abriu o jogo aqui, né, gente? Cada um tem o seu senso, gente. A gente não pode julgar a outra pessoa. Você está errada porque você tem um valor, esse mais importante do que esse. Todos os valores são bons. Todos os valores são certos, tá? Dentro da nossa moralidade. Porém, uma pessoa dá mais importância para um do que para o outro. E eu preciso respeitar, né? O que o meu esposo dá mais valor. E eu entendendo, por que eu preciso entender qual é o valor do meu esposo? Porque eu entendendo quais são os valores dele, eu vou entender o que motiva ele a agir daquela forma. Então, eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu com uma amiga minha. Uma amiga minha tinha o valor de caridade mais alto do que o valor da honestidade. Apesar dela ser uma pessoa hiper honesta, hiper mesmo honesta, mas o valor da caridade dela era muito mais alto que o valor da honestidade. E aí o que aconteceu, gente? Ela tinha uma empresa e aí uma menina que tava assim, praticamente passando fome, né? Mãe solteira, com 2 filhas, chegou na empresa dela assim, desesperada, chorando. Pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda. Eu terminei com meu marido, né, a gente brigou, saí de casa, eu tô com 2 filhas, não tenho pra onde ir. E as 2 filhas bem pequenininhas, e ela ali chorando, naquele desespero, por favor, deixa eu trabalhar na sua empresa. Nesse caso, a minha amiga tinha o valor da caridade muito alto, né, como eu falei, mais do que o da honestidade, apesar dela ser aquela pessoa hiper honesta. O que aconteceu? A caridade falou mais alto, né? E aí ela contratou aquela pessoa para trabalhar na empresa dela. Aí ela pegou e falou, olha, aqui tá os documentos, eu preciso que você traga esses documentos para mim, para eu poder dar entrada no contador, né, na sua carteira e tal. E aí ela falou, você tem um prazo de 1 semana, que o contador deu um prazo de 1 semana pra gente resolver isso.
Tá bom, a menina foi pra casa feliz da vida, que tava contratada e tal, contando pra todo mundo, fui contratada, consegui, não sei o que, tal. Passada uma semana, a garota não apareceu com os documentos e começou a trabalhar normalmente, como se nada tivesse acontecido. E aí a minha amiga foi, chamou ela pra conversar, né? Poxa, fulana, olha só o que aconteceu, né? Você falou que ia trazer os documentos, meu contador tá cobrando esses documentos, eu preciso entregar lá. E aí você não trouxe esses documentos. Ela, eu preciso te contar uma coisa. Lembra daquele emprego que eu trabalhava, que eu te contei? Esse emprego saiu o auxílio-desemprego desse emprego e tal, não sei o que, saiu agora, eu tava atrasado um tempão e tal, e agora que eu consegui, tava muito difícil, porque eu fiquei um tempão tentando dar entrada, e o governo aconteceu um monte de coisa e tal, não sei o que, e depois desses meses todos, eu consegui esse dinheiro, e agora vai sair esse dinheiro do auxílio-desemprego. Só que o advogado falou pra mim que se eu der entrada na minha carteira, eu vou perder esse dinheiro e tal. Então, eu não posso trazer os documentos pra você. E aí entra, né, o valor da caridade e o valor da honestidade. Por favor, deixa eu ficar aqui esse mês sem assinar minha carteira, para que eu possa receber esse dinheiro e que com esse dinheiro eu vou comprar os móveis para dentro de casa, que eu tô dormindo no chão com as minhas filhas. Gente, nesse momento, essa minha amiga, ela abriu o coração para deixar aquela pessoa ficar trabalhando dentro da empresa dela sem os documentos para ter a carteira assinada. Aí você pensa, ela tá errada, né? A honestidade tem que vir na frente. Ela não pode agir dessa forma. É muito difícil a gente julgar os valores das pessoas, né? Porque, por outro lado, se ela fala pra garota assim, não, ou você traz o documento hoje ou você tá despedida, amanhã nem precisa vir trabalhar, né? Outras pessoas também poderiam julgar. Poxa, essa garota não tem coração, tá vendo que são 2 bebezinhos dormindo no chão, sem colchão. Como é que a pessoa tem coragem de fazer uma coisa dessa? Se ela tem direito, ela não tá pegando nada que não é direito dela, foi o governo que não pagou no prazo. É um direito dela. Como é que ela faz uma coisa dessa? Né? Manda a garota embora só porque a garota não pode trazer o documento nesse dia. Então, fica difícil da gente ficar julgando os valores das pessoas, né? Existem casos de pessoas que entenderiam que o certo era ela falar, ou você fica com o documento ou você vai embora. Não tem como você continuar na minha empresa dessa forma. Já existem outras pessoas que acreditam, não, você pode tolerar só um pouquinho, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Faz um contrato, né? Um contrato de experiência que não leve para o governo, algo que não faça. Então, são sensos de moralidade que a gente adquire com a sociedade que a gente vive, né? Diferentes. Cada pessoa recebe isso da sua infância de formas diferentes. E a gente precisa compreender qual é o senso de moralidade do nosso esposo. Gente, teve um caso que esse foi demais, né? Foi assim, foi realmente bem extremo o senso de moralidade dessa pessoa também, de caridade. Ele recebeu, e aí entra a importância da gente entender quais são os valores do nosso esposo para que a gente venha trazer os acordos dentro do nosso casamento. Porque quando chega nesse ponto, desse caso que eu vou contar para vocês, isso daí ele ultrapassou. O que aconteceu? Ele trouxe problemas para dentro do casamento dele, porque ele e a esposa deles não conseguiram entrar num acordo dentro dos valores que eles tinham, né, de cada um. Então, por isso é importante eu saber quais são os valores do meu esposo, para que eu possa ter a oportunidade de trazer acordos dentro do meu casamento antes que aconteça esse tipo de catástrofe, né? Que foi uma catástrofe, coitado. Um pastor, né? Ele tava fazendo uma obra missionária, olha só, gente. Tá ele e a esposa dele fazendo uma obra missionária. E aí
eles estão em um lugar bem pobre, muito, muito, muito humilde, né? Estilo a África, assim, mais ou menos. Muito humilde mesmo. E aí, naquele lugar, acabou o dinheiro deles, né? Eles já estavam bastante tempo nessa obra missionária, bastante tempo andando naqueles lugares lá. Muito pobre, o dinheiro deles acabaram. E eles se juntaram, né, em oração, pedindo a Deus uma providência naquele dia, que eles precisavam de dinheiro para comer. Estavam os dois com fome, os dois de jejum, né? Abriram o jejum ali, os dois juntos. E oraram e pediram a Deus uma providência financeira para que eles pudessem comer e continuar a obra missionária deles. Pois bem, a gente ora, Deus responde, né? E aí, gente, Deus respondeu eles assim de uma forma maravilhosa. Chegou uma pessoa e abençoou eles com um valor alto, deu um dinheiro bom para eles que dava para eles comerem por mais de um bom tempo lá naquela região. E eles iam poder pregar bastante, né? Andar bastante naquela região lá por um bom tempo. E aí, quando ele recebeu aquele dinheiro, ele não estava tão perto da sua esposa. Sua esposa estava um pouco distante, mas ela estava vendo a coisa acontecendo, né? E ela ali radiante, o coração, né? Hoje eu vou comer, oh glória! Hoje a comida vai chegar na mesa e ela lá já pensando como que ela ia entregar aquele jejum dela e tal. E aí, gente, o que acontece? No meio do percurso, aquele homem que tinha caridade acima de tudo, né? Ele encontra uma senhorinha bem idosa, também passando necessidade financeira, com fome, que ela morava naquele lugar e aquela senhorinha estava com muita fome, muita dificuldade. E ele se compadece de uma forma extrema, tá? E ele pega todo aquele valor que ele recebeu e dá pra senhorinha. E sem dar nem tempo da esposa dele falar: peraí, deixa pelo menos R$1 pra eu entregar meu jejum. Não deu tempo. Ele deu todo o valor pra senhorinha. E aí que entra a necessidade do acordo. Se aquela mulher antes, né, ela já tivesse desenvolvido essa técnica que eu tô ensinando aqui pra vocês e tivesse descoberto quais são os valores do esposo dela e descoberto que o valor da caridade dele estava acima de tudo, né? Ela já teria criado ali uma conversa com ele sobre acordos. Amor, eu também amo ser caridosa, mas primeiro a gente precisa colocar o pão na nossa mesa. Primeiro a gente precisa comer. Eu posso doar tudo, né? Mas eu preciso comer e beber para que eu possa sobreviver. É a primeira necessidade que precisa ser satisfeita do ser humano. Nós precisamos comer e beber, senão, se eu não tiver vida, eu não posso ajudar o próximo. E quando ela começa a trazer essas coisas, né? Eu preciso estar forte, eu preciso ter energia para eu ter mais condições de ajudar o meu próximo, para eu ter mais condições de estar lá apta, né, para estender a mão pro meu próximo. Então, por isso, eu preciso que pelo menos o dinheiro da minha comida desse dia precisa estar, né, ali, precisa estar na nossa mão para que a gente possa comer, precisa estar garantido, né? Essa palavra que eu queria vir na minha cabeça. Precisa que esteja garantido para que eu possa ter pelo menos esse valor para comer, para eu ter mais força, mais ânimo. Imagina, esse homem, né, que tem a caridade acima de tudo, se ele recebe essa palavra, né, que ele precisa do dinheiro garantido da comida daquele dia, para ele ter mais força para ajudar outras pessoas, isso vai ativar na mente dele o quê? Não posso dar o dinheiro todo, eu preciso ter o dinheiro da comida de hoje, para eu poder ter força para amanhã ajudar outra senhora além dessa, né? Mas essa conversa não tinha acontecido antes, né? A gente pode perceber que não existiu esse tipo de conversa antes, não existiu essa conversa sobre os valores, essa troca de concordância antes. Então ele trouxe a sua iniciativa, né, o seu coração maravilhoso ali naquele momento em doar todo aquele valor e voltaram para casa com fome. Então, gente,
Por isso é tão importante a gente descobrir quais são os valores do nosso esposo. E outra coisa, gente, não é só para você poder conversar com ele antes, né, sobre como lidar com esses valores, mas também de você expor quais são os seus valores, de você também compreender também a dor do seu esposo quando ele toma alguma atitude que você não concorda, né? Vamos supor ali que naquele momento aquele marido tivesse, né, tido a compreensão e conversasse com a sua esposa e tivesse doado a metade do valor para aquela senhorinha. Talvez se aquela esposa não tivesse nem um pouquinho, né, do seu valor de caridade alto, mas outros, eu acredito que ela tinha muito alto para ela aceitar ir numa missão dessa com ele, né? Mas vamos supor que não fosse tão alto assim o valor dela de caridade. Vamos supor ali que ela estivesse lá por um outro motivo além desse. E ali ela não ia conseguir compreender o porquê que ele estava querendo doar aquele dinheiro para aquela senhorinha. Mas quando ela entende, né, que valores não são certo ou errado, mas que cada um traz o seu, né, o quanto aquilo é importante para ele, o quanto ele valoriza aquele momento dele estar doando para alguém, o quanto aquilo aquece o coração dele, faz ele se sentir gente, faz ele se sentir, né, homem, faz ele se sentir filho de Deus, ela vai abrir o coração para apoiá-lo, tá? Quando a pessoa entende o valor da outra pessoa e entende o porquê a outra pessoa está agindo daquela forma, é mais fácil de nós abrirmos o nosso coração para apoiar a outra, ainda que não seja pra gente aquilo tão importante. Mas como eu falei no início da live, aquilo que é importante pro meu esposo é importante pra mim. Por quê? Porque o meu esposo é importante pra mim. Então aquilo que é importante pra ele é importante pra mim, tá? Ainda que antes não fosse, ainda que antes eu não valorizasse tanto isso, mas hoje, eu entendendo que aquilo é importante pro meu esposo, aquilo começa a se tornar importante pra mim. Então, gente, coloca aí, porque essa foi uma chave que mudou a minha vida quando eu entendi isso. Mudou mesmo, porque eu não entendia por que era importante pro Thiago isso, por que era importante pro Thiago aquilo. Se não era importante pra mim, eu não queria valorizar, eu não queria dar importância, né? Quem é minha aluna que sabe da mesa posta, que é importante pro Thiago a mesa posta e pra mim não era importante. Então, se não era importante, eu achava assim, para de bobeira, para de encheção de saco, para de procurar coisa pra fazer. A gente já tá cheio de tarefa. Pra que eu vou arrumar mais tarefa de ficar monta a mesa, tira a mesa, bota isso, lava aquilo, tira aquilo. Para de bobeira. Não é importante montar a mesa. Mas quando eu coloquei essa palavra no meu coração, que aquilo que é importante pro meu esposo é importante pra mim, eu comecei a valorizar. Ele gosta de botar a mesa. É importante pra ele. Faz ele se sentir gente. Faz ele se sentir, né, bem recebido dentro do lar. Faz ele se sentir amado dentro da sua casa. Então, eu vou valorizar aquilo que ele também valoriza. Então, essa é a sua segunda chave, tá? O seu segundo passo é descobrir os valores do seu esposo. E agora nós estamos caminhando para a terceira. Gente, qual é a terceira? A terceira é ser íntima do seu esposo. Paula, como assim ser íntima do meu esposo? Só quem conhece os assuntos que o outro gosta, só quem valoriza aquilo que o outro gosta, que sabe quais são os valores, os princípios que o outro vive, consegue ser íntimo do outro. O que é ser íntimo? É você abrir o seu coração para entender e compreender qual é o sentimento do outro. Gente,
E isso daí ele tá no terceiro passo não por um acaso, né? Porque a gente só consegue alcançar esse terceiro passo depois que a gente já tem esses dois. Se eu sei quais são os assuntos que meu esposo gosta, então eu tô sempre puxando assuntos que ele gosta de estar perto, que ele gosta de conversar. Isso vai fazer com que ele goste de estar perto de mim. Isso vai fazer com que ele goste de estar ali, né, interagindo comigo de alguma forma. Mas isso pode parar ali no nível de colega. Por exemplo, eu tenho colegas, né, meninas missionárias, né, que eu gosto de conversar, porque a gente tem o mesmo assunto. Mas nós não somos íntimas, nós somos colegas. Nós conversamos assuntos superficiais. Converso sobre a Bíblia, converso sobre as minhas aulas, converso, né, sobre o clima, converso sobre coisas, mas eu não converso sobre o meu coração com essas pessoas. Então esse é o primeiro passo da conquista. Esse primeiro passo é só a conversa. Nessas conversas que eu tenho com essas colegas, eu consigo descobrir quais são os valores dela. Então, nesse momento que eu descubro quais são os valores dela, eu começo a selecionar. Essa daqui vai passar para o meu segundo nível, né, de colega para amiga. Essa daqui já não bate muito com os meus valores, não vai passar para o segundo nível de colega para amiga, vai continuar no nível de colega. Depois, né, que a gente já tá ali, né, que eu já selecionei aquelas de colega para amigas e a gente já está conversando algo mais íntimo, né, que ali já tem os mesmos valores, a gente já conversa sobre acordos, já começa a contar um pouquinho mais da minha vida para essas pessoas. Aí sim, eu posso entrar pro terceiro nível, o nível da intimidade. E esse nível da intimidade é quando você conversa sobre assuntos da tua alma, né? E é esse nível que a gente precisa alcançar dentro do nosso casamento. A pessoa que a gente precisa ter mais intimidade aqui na Terra é com o nosso esposo. Não é com a nossa mãe, não é com o nosso pai, não é com a nossa amiga, nem com o nosso pastor. É com o nosso esposo. Com o nosso esposo, a gente precisa alcançar o nível máximo de intimidade aqui na Terra, né, gente? É claro que tem coisas que a gente nem pro esposo a gente só conta pra Deus. Mas aí já entra uma outra atmosfera. A gente tá falando aqui na Terra. Na Terra, o nível máximo é o nosso esposo. A gente precisa conquistar esse nível máximo de intimidade. Então, depois que eu conheço esses valores, seja bem-vinda, Claudete. Depois que eu conheço esses valores do meu esposo, que é o segundo passo, eu vou passar pro terceiro passo. Eu vou entender a dor dele. Eu vou entender o sentimento dele. Eu vou entender o posicionamento dele. E eu vou saber me posicionar da forma com que eu possa ajudá-lo. Gente, nem sempre, né, você entender a dor do outro é você passar a mão na cabeça do outro, até porque eu não concordo com isso, tá? Eu não concordo que você entender a dor do outro é passar a mão na cabeça, mas é você saber se posicionar de forma, né, que você possa ajudá-lo e não derrubá-lo ainda mais, e não colocá-lo no chão, né, e pisar na cabeça dele. Não, você se posicionar de uma forma, ei, eu tô entendendo a sua dor, eu estou entendendo o seu posicionamento e eu tô aqui para te ajudar. Como eu posso te ajudar nesse momento? Eu lembro que quando eu passei, né, um problema muito sério de saúde, muito sério mesmo, eu tô preparando meu testemunho aqui para contar para vocês, né, ó, tirei o meu aparelho, já é minha vitória. Meu processo da vitória, e eu vou contar pra vocês aqui os passo a passo que eu vivi. Foram 6 anos nesse processo, e quando eu passei por esse momento difícil, o meu esposo, ele teve esse posicionamento de ser a pessoa mais íntima, de ser a pessoa que estava ali para estender a mão,
de ser a pessoa para entender a minha dor. Tinha dias que ele falava assim: amor, eu não sei o que te dizer, eu só vou te abraçar e te dizer eu tô contigo. Aquilo já me alegrava, me confortava, me sustentava. Então tem momentos que quando você se torna íntima da outra, no olhar da outra você consegue perceber que ela tá sentindo dor. No olhar da outra você consegue perceber que ela tá feliz. No olhar da outra você consegue perceber que ela está com medo. E aí você tem a oportunidade de se posicionar como íntima, né, dessa pessoa. Então, o terceiro passo é conquistar essa intimidade com o seu esposo. E como conquistar essa intimidade? Entendendo os seus valores, dando valor àquilo que ele também valoriza. Paulo, então eu tenho que mudar os meus valores? Não. Você não precisa mudar os seus valores, mas você precisa compreender que para ele aquilo é muito importante. Para ele, aquilo faz toda a diferença. Então, tipo, para mim, né, naquela época ali fazia muita diferença. A minha saúde, né, algumas situações ali que eu estava passando, fazia muita diferença. Então, meu esposo, apesar dele não ter aqueles mesmos valores, a minha estética, né, gente, as minhas cirurgias foram todas no rosto. Então, meu esposo sabia que aquilo pra mim era muito importante, né? Que eu conseguisse ter uma estética, né? Pelo menos, né, aceitável ali. Mesmo com tudo aquilo que eu estava vivendo. Então, aquilo meu esposo, ele conseguiu entender. Ele conseguiu ter empatia. Ele conseguiu sentir a dor que eu estava sentindo. E eu percebi que através desse processo, o meu esposo conseguiu alcançar um espaço dentro do meu coração que ele ainda não tinha conseguido, né? Através daquele momento ali que ele se posicionou com aquela empatia como nunca antes ele tinha se posicionado, ele conseguiu conquistar em mim a intimidade. Ele conseguiu ser íntimo meu, mais do que qualquer outra pessoa aqui na Terra, tá? As coisas que eu não contava pra ele era só pra Deus que eu contava, mas ninguém. Porque depois de Deus era ele, depois eu contava, né, pros meus pais e tal. Então, assim, eu me sentia segura do lado dele. Eu lembro que teve consultas que eu precisei ir, que eram aquelas consultas mesmo que a gente fica com medo, né? E aí eu falava pra ele: amor, eu preciso da sua presença do meu lado, porque a sua presença me traz segurança, me traz confiança. Isso demonstra o quanto ele conseguiu alcançar a intimidade comigo. Então, é isso que a gente precisa conquistar do nosso esposo. O terceiro passo é conquistar a intimidade do nosso esposo. Gente, coloca aqui pra mim de 0 a 10 o que vocês acharam dessa live, desses 3 passos pra gente ter um diálogo muito bom dentro do nosso casamento. De 0 a 10, o que vocês acharam? E eu vou dar um resuminho bem rápido. Primeiro passo, descobrir qual é o assunto que ele mais gosta, né? Ou os assuntos, né? Porque na maioria das vezes são vários assuntos. E aí entra política, entra churrasco, entra comida, entra futebol, esporte, entra música, entra Bíblia. Segundo passo, através desses assuntos que você vai trazer na mesa, você vai fazer o quê? Vai descobrir quais são os valores, né, do seu esposo. Então, o assunto tá lá na mesa, você tá conversando, um assunto aleatório, mas através desses assuntos aleatórios você vai descobrir quais são os valores principais do seu esposo. E aí, né, são vários valores, né? Alguns vão ser compatíveis com os seus, né, de ordem de prioridade. Outros não vão estar na mesma ordem de prioridade. E através disso, você vai ter a oportunidade de quê? De trazer acordos, né, dentro dessa conversa. Percebi que o seu valor de claridade é maior do que o de honestidade. Por isso, vamos entrar num acordo aqui. E dentro daquela conversa, de uma forma muito sábia, muito inteligente,
você começa a colocar como a caridade, ela pode ser, né, muito mais, né, valorizada quando você tem uma honestidade, quando você tem um compromisso com a sua esposa, né? E aí você vai ver ali o que é que pode estar afetando esse desnivelamento aí desses desses valores do seu esposo, desculpa, gente. Pode estar afetando o desnivelamento do seu esposo, dos valores, e você vai trazendo de forma sábia nesses assuntos aleatórios na mesa. Depois que você consegue trazer esses valores e o teu esposo percebe o quanto você valoriza os valores dele, o quanto você se importa com aquilo que ele se importa, o que vai acontecer? Você vai começar a alcançar o coração do seu esposo de uma forma com empatia, com amor, né? De uma forma com entrega. E aí você vai alcançar o nível máximo, que é o da intimidade. Intimidade que só você vai poder ter com o seu esposo. Deixa eu ver o que o pessoal escreveu. Vamos lá. Dou 8 porque não assisti tudo. O Instagram não estava me notificando da live. Ai, que peninha! Depois vou assistir inteiro e vai ser 10, com certeza. A Tati botou 10. Agradeço a Deus por ter você na minha igreja, Paulinha e Thiago. São maravilhosos. Obrigada, Tati. Gente, isso aí. Eu vou tentar deixar gravado aqui pra vocês. Também não posso prometer, né? Porque não depende só de mim, depende do amado do Instagram. Mas assim que eu conseguir subir o vídeo, eu mando o link lá pra vocês no grupo Esposas de Sucesso. Tá, gente? Eu mando esse link lá no grupo. Então, se você quer ter acesso a essa live completa, você precisa participar desse grupo. Eu não boto esse link em outro lugar, só coloco lá no grupo. Paulo, como é que eu faço para participar? Você é a melhor, você e o Thiago estão me ajudando muito. Amém, Onária. Gente, Paulo, como é que eu faço para participar do grupo Esposas de Sucesso? O link tá lá na minha bio. Você entra naquela linhazinha azulzinha, aperta ali, que ela vai te encaminhar para uma tela toda rosinha, né? Bem a minha cara, escrito lá, Grupo Esposas de Sucesso. Você vai apertar ali, você vai entrar no grupo do WhatsApp, onde estão todas as minhas queridíssimas esposas, né? Maravilhosas, que têm compromisso em serem sábias, mulheres que têm compromisso em edificar os seus casamentos. Elas estão lá nesse grupo. Se você quer fazer parte desse grupo, selecionadíssimos, né? Só de mulheres de compromisso, você aperta lá e você vai entrar nesse grupo do WhatsApp. Lá eu libero os links, tá? Dessas lives que eu faço aos sábados. Todo sábado eu tô fazendo essa live. Lá eu libero o link de quando eu consigo gravar, pra vocês poderem assistir ela completinha, tá bom? Gente, eu também dou alguns cursos sobre casais. Então, se você quer ficar por dentro também de quando que vai abrir as inscrições, agora as inscrições estão fechadas. Não tem turma aberta, né? Porque a gente tá agora ministrando nas pessoas que compraram no mês passado. Mas se você quer ficar por dentro de quando vai abrir a próxima turma, se você quer ficar por dentro de quais os cursos que nós estamos dando, você quer saber, quer ter de primeira mão todos esses tipos de informação, entra lá no grupo também, que é lá no grupo que eu tô sempre liberando as informações de primeira mão. Tô sempre liberando os descontos, tá? Então, meu desconto é para as minhas esposas especiais. Meus cursos são liberados direto lá nesse grupo. A Ionara já tá no segundo curso, né, Ionara? Então, ela pode falar as experiências que ela teve, mas só tem acesso quem tá lá no grupo. Você precisa estar lá no grupo para você poder ter acesso a todas essas informações. Outra coisa que eu quero pedir para vocês é para orar por mim, porque hoje eu vou estar palestrando no chá de mulheres na minha igreja. E o tema é Mulheres Curadas para Curar. Gente, Deus tem falado muito comigo sobre isso, sobre a questão da cura, a nossa cura interior. Quantas vezes nós não conseguimos, né, trazer a cura para dentro da nossa casa, para o nosso esposo, para o nosso filho,
Por quê? Porque nós não estamos curadas. Deus palestrou muito comigo sobre isso. E ali, quando já tá ansiosa pra esse chá, eu também tô. Eu falei, ai Jesus, eu tô muito ansiosa com esse chá. E a Roberta conseguiu o ingresso. Gente, eu só tinha 2 ingressos. Ela me mandou mensagem. Eu falei, eu tenho ainda. A Roberta vai. Então, Deus palestrou muito, muito, muito comigo sobre isso. Que eu precisava buscar a minha cura. Como que eu queria ajudar outras pessoas se eu não estava curada, né? Se o meu coraçãozinho estava todo machucado. E aí foi o ano de 2021, onde eu busquei, sabe, quando você busca com toda a força que você tem, e mais aquela que você nem sabia que existia, que você nem sabia que tinha. Então, essa também eu usei. Tadinha da Ionara mora muito longe. Ionara, eu vou tentar gravar, eu não te prometo, mas eu vou tentar gravar e eu boto o link lá no grupo, tá bom? Se eu conseguir gravar, gente, eu coloco o link lá no grupo das esposas de sucesso. E aí eu passei esse ano de 2021 um processo, assim, sabe, maravilhoso com Deus, onde Deus foi me curando a minha alma. E eu quero trazer nesse chá tudo que Deus fez dentro da minha vida. Então eu tô realmente, assim, muito empolgada com esse chá. Tô com uma expectativa muito alta. Eu creio que Deus vai fazer muitas coisas boas, né? Vai ser de muita glória, muita cura vai acontecer hoje à tarde. Então eu quero pedir para vocês, orem por mim, orem para Deus me usar, orem para as palavras saírem da minha boca com uma bola de fogo, né? Aquela bola de fogo que cura a alma, que cura o coração e liberta, né, das garras, que liberta das feridas na alma, para que venha trazer muita transformação para aquelas mulheres que estiverem lá. E se eu conseguir gravar, para as mulheres que assistirem depois, tá bom, gente? Um super beijo. A missionária de Sé tá mandando um beijo aqui também. Eu já oro hoje pelo chá. Obrigada, Roberta. Amém, gente. Muito obrigada, gente, pela companhia de vocês, pelo carinho de vocês. Eu amo tanto vocês, como se vocês fossem assim, minhas irmãs, estivessem aqui do meu ladinho. Eu me sinto muito abraçada e acolhida por todas vocês. Um super beijo e um ótimo sábado para vocês.